Ao longo desse último final de semana, houve uma expectativa grande por aqui de que pudesse ser anunciado um acordo de cessar-fogo. Aliás, o próprio presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele falou que era possível haver um acordo em 24 horas, ser anunciado um acordo. Isso foi na sexta-feira. No sábado, isso não aconteceu. Na verdade, houve o anúncio por parte do Hamas de que o Hamas tinha uma série de modificações a fazer na proposta do enviado especial para o Oriente Médio dos Estados Unidos, Steve Witkoff. Steve Witkoff apresentou uma proposta que basicamente falava num cessar-fogo de 60 dias, com duração de 60 dias. Durante esse período, haveria libertação de 10 reféns israelenses no primeiro e no sétimo dia desse acordo, também a devolução de 18 corpos, portanto, dos 58 reféns entre vivos e mortos mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza, 28 seriam devolvidos, no caso dos corpos, e o restante seria libertada, né? Quer dizer, seria libertado, seriam 10 reféns vivos dos 20 vivos que ainda acreditam, que Israel acredita que estejam na faixa de Gaza vivos, seriam libertados. Mas o Hamas ele tem uma capacidade de comunicar porque ele entendeu como funciona principalmente a mente ocidental em relação a isso. Então o Hamas ele ficou com o desafio do momento em que Israel concordou com essa proposta. Aí a bola passou para o lado do Hamas porque o Hamas precisava ou concordar com a proposta do enviado norte-americano ou negar essa proposta. E há aqui uma disputa de narrativa presente ao longo desse conflito, que todas as vezes em que os Estados Unidos apresentam uma proposta, nenhum dos lados, nem Israel, nem o Hamas, quer ser percebido como aquele que rejeitou a proposta. Então Israel concordou com essa proposta e o desafio ficou para o Hamas. Então o Hamas encontrou uma maneira de, durante 2 dias, dar posições evasivas, do tipo, nesse momento, o Hamas se reúne com as demais facções palestinas para debater a resposta, tendo como foco o interesse nacional palestino, enfim. Respostas basicamente em torno desse assunto, basicamente com esse tipo de abordagem. No final, o Hamas apresentou uma proposta em que disse que concordava mais. E o mais é muito importante, porque o mais significava, quer dizer, no momento em que o Hamas falou concordo mais, ele apresentou uma série de modificações na proposta original de Steve Witkoff, enviado dos Estados Unidos, em que dizia, por exemplo, que já no primeiro dia de negociações deveria haver um comprometimento para encontrar um caminho para terminar a guerra, desde o primeiro momento, que o presidente Donald Trump deveria ser uma espécie de garantidor disso. Os reféns israelenses seriam libertados não em 2 etapas, mas em 3 etapas. O Hamas também queria um cessar-fogo com duração de 2 a 7 anos. O que aconteceria depois desses 7 anos, ou depois desses 2 anos? Enfim, e, claro, o Hamas insiste na posição inicial de que Israel deve retirar todas as tropas da faixa de Gaza e também encerrar a guerra. Aliás, essas duas posições, especificamente, de que Israel deve encerrar a guerra e retirar todas as tropas da faixa de Gaza, são as posições que têm travado o processo de negociação desde o início, ou seja, desde o final do último período de cessar-fogo. Então, a posição do Hamas não se modificou, mas o Hamas comunicou de uma maneira em que deu a entender que ele concordava com a proposta, mas tinha pequenas observações. Na sequência disso, e aqui é uma prerrogativa nossa como jornalista de de trazer não apenas as informações, mas de também fazer análises, é isso que eu estou fazendo nesse momento, né? Na sequência desse anúncio, menos de 24 horas, o Hamas também divulgou um comunicado em que diz estar pronto para negociar e terminar com as divergências que levem ao final da guerra, novamente, esse mesmo ponto, e que está pronto para negociar de forma indireta com Israel. E também os intermediários, Catar e Egito, também divulgaram uma nota em que comunicavam que estão prontos para ajudar nesse processo de negociação. Portanto,
mesmo o não do Hamas, que na prática foi o que aconteceu, ele foi percebido como um sim, mas com algumas observações. Então o Hamas novamente conseguiu ter sucesso, pelo menos no que diz respeito à sua forma de comunicação e à percepção internacional sobre a resposta do Hamas, que na prática foi uma resposta negativa à proposta dos Estados Unidos, mas o Hamas conseguiu novamente reverter essa percepção por uma habilidade, pelo entendimento da comunicação que o Hamas tem e muitas vezes Israel não tem. O Hamas ele consegue compreender como funciona a mente da comunidade internacional, como funciona a percepção da comunidade internacional e trabalha com esse elemento a partir do seu conhecimento, a partir das habilidades que construiu para comunicar aquilo que quer comunicar e para ser percebido como a parte que não está a rejeitar o acordo, mas que tem observações, quando nesse caso especificamente o Hamas rejeitou a proposta dos Estados Unidos.